Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar os nossos estudos e nós vamos agora estar na unidade 4 do livro de vocês. Nós vamos estar estudando agora um pouco sobre a lei da gravitação. Eu acredito que vocês já devem ter escutado, já devem ter ouvido falar, né, sobre a lei da gravidade, sobre como isso funciona, mesmo que seja de maneiras engraçadas ou como piadas. Como, por exemplo, a lei da gravidade chega para todo mundo. Ou então, a lei da gravidade não falha, você sempre vai em torno da... sempre vai em direção ao centro da Terra. Então, a gente vai entender um pouco melhor o que é realmente a lei da gravidade, como ela foi descoberta, a importância dela para podermos entender o nosso planeta e o universo, tá bom? Então, para começar, nós vamos entender primeiro o que é a lei, o que é a gravidade. A gravidade, ela é uma das 4 forças da natureza. Nós temos 4 forças da natureza, que nós chamamos de força forte, força fraca, do eletromagnetismo e a da gravidade. Tá? Então, ela compõe esse conjunto, né, dessas forças que são importantes para podermos entender a natureza em que estamos inseridos. É um fenômeno universal, como eu já falei. A gravidade ela não acontece só aqui na Terra, ela acontece no universo. E, inclusive, foi a partir da observação do universo que começaram a pensar sobre a gravidade. A gravidade ela é uma força que puxa para baixo, né? Então, não é uma força que vai te puxar para cima, uma força que vai te fazer voar. Não, a gravidade é uma força que vai te puxar sempre para baixo, sempre para o centro da Terra. No nosso caso, tá? Isaac Newton, quando ele né, começou a pensar na questão da gravidade, ele se utilizou do modelo heliocêntrico. Se vocês lembrarem, quando eu falei sobre o sistema solar, a gente tem 2 modelos. A gente tem o geocêntrico e tem o heliocêntrico. O geocêntrico, quando até acreditavam-se, né, que a Terra era o centro do universo e que todos o Sol e os outros planetas giravam em torno da Terra. E o heliocêntrico, que é o que foi comprovado, é o que todos os planetas giram em torno do Sol. Então, através desse sistema, né, de observação dos planetas, do sistema heliocêntrico, Isaac Newton começou a observar o movimento dos astros, o movimento dos corpos celestes. E ele começou a perceber que tinha alguma força que atraía os corpos, né? Como é que esses corpos eram atraídos? Por exemplo, a gente tem aqui na Terra, a gente tem o Sol, a Terra e a Lua, né? Então, tem alguma força que atrai a Lua e a Terra. E Isaac Newton começou a observar isso. A massa, né? A massa do corpo, ela é extremamente importante para nós sabermos a ação da gravidade. Então, quanto maior a massa, mais intensa a força da gravidade. E quanto mais distante, mais a força da gravidade vai diminuir. Tá bom? Então, quanto mais... Não é a palavra mais correta, mas eu vou usar para poder demonstrar para vocês. Quanto mais pesado, maior a força da gravidade. Tá? E quanto mais perto também está quanto menos distante está do outro corpo. E quanto mais leve, menor vai ser a força da gravidade que vai ser exercida. E eu vou explicar para vocês por que disso. A gravidade da Terra, nós temos a nossa gravidade aqui, é de 9,8 metros por segundo. Vocês devem ter visto isso, vocês já começaram a fazer aquele trabalho do sistema solar. Vocês devem ter começado a observar que os outros planetas eles possuem a gravidade diferente da Terra. E isso está relacionado com a sua massa e com essa distância do Sol. Tá? E então aqui no planeta Terra, né, a gente tem essa gravidade de 9,8 metros por segundo quadrado. E aí a gente vai entrar agora na lei da gravitação universal. Essa lei da gravitação universal começou com Newton e ele tem uma frase que vai explicar um pouco sobre o que eu falei para vocês agora da distância, a importância da distância e a importância da massa. 2 corpos atraem-se com força proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os seus centros de gravidade.
Ou seja, a distância ela vai ser inversamente proporcional à massa, tá? Porque aqui vocês vão ver que a fórmula é uma fórmula importante, onde a massa sobre a distância. Então, se a distância for menor, vai influenciar o resultado, tá? E a massa for maior também vai influenciar o resultado. Foi como eu falei, né? Ele começou a estudar, ele começou a perceber que a Lua ficava girando sempre na órbita, né, da Terra. E ele começou a perceber, por que ela fica tanto ao redor da Terra? O que tem, né, que faz com que a Lua permaneça girando ao redor da Terra e não se atraia, né, por outros planetas ou mesmo em direção ao Sol. O que faz com que ela permaneça em direção à Terra? Então ele observou que tem uma força entre os dois corpos, entre a Terra e entre a Lua. Então ele observou que tinha uma força que fazia com que esses dois corpos fossem atraídos. Não era só a Lua que era atraída pela Terra, mas a Terra também era atraída pela Lua. E aí, matematicamente, a gente tem a fórmula onde Fg é igual a G, que é a constante gravitacional, tá? Vezes a massa do corpo 1 vezes a massa do corpo 2, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Nossa, quanta coisa, né? Vou escrever aqui pra vocês terem uma... Pra quem não tem um livro, porque isso tudo tem no livro, tá? Então, a força gravitacional é igual a G, que é a constante gravitacional, vezes a massa do corpo 1, vezes massa do corpo 2, dividido pela distância ao quadrado. Então, é mais ou menos assim. Não sei se dá pra ver legal, acho que não, porque tá de lápis. Deixa eu ver se tem uma caneta aqui. Aqui, acho que melhorou um pouquinho agora, né? Então, pessoal, o G a gente sempre vai ter, porque como é uma constante, a palavra já diz constante, ela não muda. Então, a gente tem esse dado aqui. Esse dado aqui é de 6,7 vezes 10 a menos 11. nm ao quadrado ao quadrado. Então, essa aqui é a constante universal. E aí, no livro de vocês, a gente tem um exemplo, já que... um exemplo de como seria, né, a aplicação dessa fórmula. Considere que os centros de massa de duas pessoas adultas estão separados pela distância de 2 metros, uma distância baixa. E as suas massas são aproximadamente iguais a 100 kg. Então, são duas pessoas pesando 100 kg, distância relativamente baixa, né? Então, acredita-se que a força gravitacional delas vai ser uma força mais forte. Dada a constante de gravitação universal, 6,7 vezes 10 a menos 11, aí a gente vai resolver a conta, né? Então, vai ficar 6,7 vezes 10 a menos 11, vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. E aí ele dá o resultado como 1,675 vezes 10 a menos 7. Tá? Então, para vocês terem uma noção de como é que é feito a conta de gravitação universal. Tem essa tirinha aqui do Garfield. O Garfield ele é bem hilário, né? Ele é bem engraçado. E ele fala, você está muito gordo, o dono do Garfield, né? Ele fala, estou ouvindo. Quero que você perca um bom peso, ouviu? Ele falou. Ele, e onde você vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. Por quê? Porque num planeta cuja gravidade seja menor,
ele vai ser mais leve, vamos dizer assim. E eu quero que vocês pensem o porquê disso. E eu quero que vocês me respondam depois o porquê disso. Eu vou deixar escrito também para vocês a charge, né? Eu vou deixar em anexo aqui a charge do Garfield. E eu quero que vocês expliquem a lógica do Garfield, tá bom? E a gente tem algumas considerações a fazer em relação à força gravitacional. Essa força sempre vai ser de atração, então sempre vai atrair, nunca vai ser de repelir os corpos. Eles sempre vão estar se atraindo, nunca de expulsão, tá? Não vai depender do meio dos corpos, onde os corpos se encontram. Então eles podem estar na água, no ar, na terra, onde eles estiverem. Além da gravidade, ela não vai mudar por conta disso, tá? Alguns princípios físicos, eles vão mudar dependendo do meio onde se encontram, tá? A gente vai ver também isso um pouco mais pra frente. Principalmente a questão da ótica e tal. Ela muda conforme dependendo do meio que está sendo encontrado o corpo. E aí a gente tem agora a definição moderna da lei da gravidade, onde o Albert Einstein, né, ele começou a observar, começou a estudar e eles estudam, né, graças por essas pessoas que se dedicam a estudar e dedicam a tentar melhorar, né, a ciência. E ele percebeu que existe uma deformação, tá, no espaço. Então, quando faz uma curvatura entre dois corpos, o maior vai puxar o menor, vai tentar puxar, e isso vai gerar a gravidade, tá? Ele fala que essa deformação do espaço e do tempo, que é a gravidade. É um pouco mais complexo, tá? Mas é que a física moderna, ela tenta relacionar o tempo com o espaço, tá? Então, e aí vão surgir teorias de buracos negros, de realidades paralelas. A física moderna tem estudado isso. Então, essa curvatura dos corpos vai criar uma curvatura no tempo. E isso que eles chamam de gravidade. A gente tem também algumas coisas importantes para quando a gente analisa a distância, né, da Terra para o Sol e a constante gravitacional. E como eu já falei para vocês, a unidade astronômica são unidades que eles usam para tentar simplificar, né, ter como parâmetros algumas coisas. Algumas distâncias, né? Quando são muito grandes, para realmente poder facilitar o aprendizado. E facilitar mesmo a didática e como é posicionado, como é falado os assuntos, tá bom? E aí a gente vê que eles criaram uma medida para facilitar o cálculo, né, entre um corpo celeste e outro. Essa medida é chamada de unidade astronômica, a gente também já viu, que é a distância do Sol para a Terra. Essa distância aí equivale a 1,496.606 quilômetros. Sendo que essa é a distância que eles colocaram, né? Uma distância média. Por que é uma distância média, professora? Porque, gente, como vocês devem lembrar, a Terra, ela faz um movimento de translação. Esse movimento de translação a Terra gira em torno do Sol. Nos momentos desse percurso, a Terra vai estar mais longe e a Terra vai estar mais perto do Sol. No momento que ela está mais longe do Sol, é o momento que a gente chama de afélio. É o momento que ela está mais afastada, é o ponto que ela está mais afastada. E também nós temos o periélio, que é o momento que ela está mais próxima do Sol, tá? Então, esses momentos, eles não são os momentos que determinam essa unidade astronômica, tá? Essa unidade de distância. A gente sabe que a unidade de distância, ela existe, e é uma unidade astronômica,
uma unidade astronômica equivale a essa distância que eu falei, porém, não é em relação a esses dois pontos, né? É como se a gente tivesse o Sol aqui o afélio, que é o ponto mais longe, e quando ela tá aqui, olha só como ela tá mais perto. Esse é o periélio, que é o ponto mais perto que a Terra chega do Sol, tá? Então, esses são conceitos importantes para vocês entenderem. Então, também tem relacionado à geografia. Então, se vocês aprenderem isso em geografia, algum momento também vocês estão relembrando. Se não aprenderam, vocês podem acabar aprendendo. E também, se não aprenderam, vocês estão aprendendo agora um conhecimento novo. Tudo isso, né, é importante pra gente entender. E eu vou pedir que vocês façam uma prática. Que vocês filmem essa prática pra mim, se for possível. Filmem não, mas anotem pelo menos. Quem quiser filmar, pode filmar. Pelo menos alguns. E vou pedir que vocês anotem. Eu vou deixar escrito também que é pra fazer, tá? Eu vou deixar alguns exercícios e essa prática que eu quero que vocês façam. Vocês vão mandar pra mim uma foto dessa tabela com vocês do lado, que seja, tá? Pra saber que é de vocês. Assina o nome de vocês, tá bom? Porque é um pedido também da coordenação e da direção da escola, tá? Eu vou passar direitinho essa prática, mas o que vai consistir nessa prática? Vocês vão pegar um objeto, de preferência objetos que não quebrem, tá? E a gente vai observar a gravidade, o efeito da gravidade nos corpos, tá bom? E o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, por exemplo, um lápis, né? É um pedaço de madeira. Vocês vão pegar isso, vocês vão ter que ter uma trena. Trena é aquele objeto que os pedreiros usam, né, pra medir a distância e tal. Ah, professora, eu não tenho isso. Pergunta sua mãe se ela tem uma fita métrica, se tem uma régua, tenta utilizar alguma coisa, tá? Que vocês possam medir a distância, porque a distância vai ser importante. Vocês vão medir a distância e vocês vão jogar esse objeto até o chão. Vocês vão ver, aí tem que ter, além disso, um relógio. Pode ser no próprio celular de vocês que tem a função do cronômetro. Então, vocês vão cronometrar o tempo desse objeto. E vocês vão sempre mudar, né, a distância do chão em relação a esse objeto. Vocês vão observar que o tempo vai mudar, mas vocês também vão fazer as continhas aqui, tá? Que eu vou botar pra vocês. Então, eu espero que seja o momento de vocês também aprenderem um pouco mais sobre a gravidade. A gravidade, ela exerce força, né, gente? Mas a importância da gravidade é porque se não fosse a gravidade, eu não conseguiria estar aqui filmando pra vocês. Eu estaria flutuando aqui, né? E as cadeiras estariam flutuando, tudo estaria flutuando. A gente não conseguiria viver da maneira que a gente vive, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Podem me procurar nos horários que a gente já combinou. E dúvidas também a respeito do trabalho, pessoal, é importante. Eu peço que vocês façam o trabalho vai ajudar muito vocês a entender melhor a matéria. Tá tudo relacionado, tá? O trabalho tá relacionado com tudo que a gente tem falado até então, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.